Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da MRV do terceiro trimestre de 2019, a empresa trabalha ali com construção, tá, de residências, grande parte ali, Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, que é uma faixa um pouquinho mais alta renda do que a faixa 1, e também agora aumentando fortemente ali a participação por SBPE, que é justamente funding privado, né, através da poupança. Tá? Então esse funding é puxado da poupança e é feito por empréstimo de banco privado, ali, não necessariamente envolvendo Caixa Econômica Federal nem nada. Moradias ali na faixa de 250, 300 mil reais. Tá? A tese, e aí para quem quiser acompanhar a evolução, tá aqui embaixo na descrição os vídeos anteriores, mas a tese a gente vê uma continuidade, tá? Ela vem ali com três fatores principais, um deles aí eu estou, na verdade, aumentando aqui nessa vez, né? Então, primeiramente, exposição à construção civil. Por que isso é importante? Com as reformas estruturais, micro, macro, a gente deve ver esse setor começar agora um ciclo mais forte de evolução, isso daí a gente já está começando a ver. Tá? Aquecimento gradual da economia, que deve vir consistentemente, de uma forma mais paulatina, mas consistentemente, como a gente tem visto, é algo também que favorece esse setor. E o cenário de juros é algo que muda completamente o panorama, a gente nunca teve juros tão baixos no Brasil, e aí isso daí favorece justamente o aumento da capacidade de financiamento de longo prazo. Tá? E aí justamente entra aquela participação ali do SBPE, a empresa inclusive vem ampliando essa participação justamente para fugir ali da Minha Casa Minha Vida e empréstimos ali que sejam subsidiados, né? E até porque isso daí reduz a vantagem comparativa do Minha Casa Minha Vida, uma vez que os juros do setor privado estão começando a reduzir consideravelmente, e aí justamente torna ali a empresa menos dependente desse movimento aí desse financiamento que vem do FGTS, do governo e por aí vai, né? A gente já vê a empresa, e aí quando a gente olha o Land Bank, a gente já vê a empresa fazendo ali um movimento de justamente desvencilhar a operação dela paulatinamente o máximo possível ali do FGTS do governo, partir mais por SBPE, né, que é justamente ali a poupança, tá? Então isso daí é super positivo. Segundo fator seria o que? Melhoria contínua do resultado, e aí nesse resultado, como eu disse eventualmente, quando eu disse no vídeo passado, como eu disse no vídeo passado do segundo trimestre de 2019, eventualmente esse resultado de escola, tá? Especialmente nesse tempo aí que a gente tem tido uma ou outra questão de atraso de funding vindo do Minha Casa Minha Vida, de repasse, por aí vai. Então nesse trimestre é um exemplo, onde teve um descolamento, onde o resultado foi fatores positivos e fatores negativos misturados ali, tá? Os atrasos no repasse da Minha Casa Minha Vida foi um dos fatores que afetou esse resultado, e o outro foi justamente a curva de aprendizado causada pela primarização da mão de obra. E aí, quando eu falo primarização, só para a gente não ficar viajando aqui, nada mais é do que o efeito inverso da terceirização, né? Você terceiriza, você está contratando profissionais de outras empresas só para prestar aquele serviço. Na primarização você está, na verdade, contratando o profissional mesmo, não uma empresa terceirizada, mas o profissional mesmo. E aí tem todo o trabalho de treinar, de educar aquela pessoa para justamente poder exercer as funções da firma. Isso daí leva, geralmente, o primeiro ciclo para as pessoas começarem a ficar de fato efetivas, ali, conseguirem render da forma que eles precisam. Então a gente deve começar a ver isso daí melhorar à medida que esse tempo vai passando no curto e médio prazo. Essas duas causas, tanto Minha Casa Minha Vida quanto a primarização da mão de obra, são causas pontuais e de solução de curto para médio prazo, então não é algo que me preocupa, tá? É algo que ali tem um efeito negativo nesse momento, mas não deve passar disso. E o terceiro ponto, que é justamente o adicional aqui, são as iniciativas e motores de crescimento. Tá? A gente vê ali a AHS, que é aquela operação que eles queriam comprar do Manning nos Estados Unidos, tá aí com um modelo novo para ser divulgado. Esse modelo foi desenvolvido com a ajuda de input dos minoritários, então deve ser algo mais casado com o que o mercado está querendo, esperando. Deve ser divulgado ainda nesse ano numa AGE, né, numa Assembleia Geral aí para ser convocada no final desse mês, mês que vem, e aí tem que aguardar, eles mesmos não sabem de acordo com a teleconferência quando é que vai ser. E a gente vê também como motor de crescimento, possível aí crescimento, né, a Lugo, que é uma operação que tem bem explicado no final ali do release. Vale a pena dar uma olhada para quem está querendo entrar na MRV ou para quem já está na MRV para entender o operacional, mas basicamente a MRV constrói, a Lugo aluga todos os imóveis desse empreendimento novo entregue, e aí é feito a venda para um fundo de investimento imobiliário, e esse fundo de investimento imobiliário acaba pagando ali consultoria imobiliária para a Lugo. Então é toda uma operação ali casadinha, bem interessante. Acabou de tá emitindo aí o primeiro FII, que deve sair em dezembro de 2019, primeiro fundo de investimento imobiliário, né, com 2 empreendimentos. Essa evolução desses empreendimentos, da locação desses empreendimentos foi muito rápida, foi mais rápido do que eu esperado. Já tem mais 7 empreendimentos começando, justamente para ser feito nesse mesmo modelo,
constrói, aluga, empacota e passa para um fundo de investimento imobiliário, e eles pretendem construir mais 20 nesse modelo até 2021, então é uma evolução aí que deve ter uma evolução considerável, tá? O aluguel médio ali desse tipo de operação é de 1,2 mil reais, então R$ 1.200 ali por mês, né? A gente está falando de aluguel. Bastante informação no release, como eu falei, aconselho olhar para justamente entender melhor a operação, tá? Levando em conta, então, esses 3 fatores, né? E aí o resultado não muito positivo, o momento econômico e estrutural e os projetos futuros, o que eu aconselho é o quê? Não focar demais na árvore, ou seja, no resultado pontual desse trimestre ou de outro trimestre qualquer, mas sim visualizar a floresta como um todo, que seria o quê? A interação da junção dos fatores conjunturais com o posicionamento da empresa para justamente absorver esse reflexo positivo que deve vir nos próximos trimestres. Tá? Isso dito, a gente passa ali para uma due diligence, só porque é praxe, né, das contas da operação. A gente vê que a receita operacional líquida tem ali uma evolução de 16,1% ano contra ano, ou seja, terceiro trimestre de 2018 para o terceiro trimestre de 2019, né, atingindo ali 1,57 bi, consideravelmente grande, né, o resultado. Quando a gente olha 9 meses, melhor ainda, 18,9% de crescimento. As despesas comerciais como percentual da receita operacional líquida, eu gosto de ver isso para ver o quão eficiente a operação está sendo, passam para 9,6%, de 10,9% no mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018. Quando a gente olha 9 meses, também um resultado positivo, de 11% para 9,5%. Então a gente vê aí alguns pontos positivos, né? Despesa geral e administrativa, como proporção da receita operacional líquida, também interessante, com uma evolução legal, 5,7% nesse trimestre versus 6,5% no terceiro trimestre de 2018. 9 meses versus 9 meses, a gente vê que vai de 6,6% em 2018 para 5,8% agora, então mais um ponto positivo. O EBITDA acaba tendo um crescimento mais fraco do que a receita operacional líquida, então a margem acaba sofrendo. A gente vê ali um crescimento do EBITDA de 4,2% ano contra ano, e aí versus o terceiro trimestre de 2018, 8,8% 9 meses, então esse trimestre acabou meio que atrasando a operação. No trimestre a gente marcou ali um EBITDA de 248 milhões, tá? Não é propriamente negativo esse crescimento, mas acaba afetando ali a margem operacional, né, que vai para 15,8%, frente a 17,6%, consideravelmente mais alta no terceiro trimestre de 2018. Tá? Então é uma piora considerável. E quando a gente fala 9 meses versus 9 meses, 16,8% nesse trimestre versus 18,4%, muito mais dado pelo crescimento agressivo do que propriamente por uma piora operacional. A gente consegue ver isso pelo crescimento forte da receita operacional líquida e uma redução da despesa comercial e geral e administrativa versus a receita operacional líquida, né? Como proporção da receita operacional líquida. O lucro líquido tem uma queda de 8% ano contra ano versus o terceiro trimestre de 2018. 160 milhões é um número ali que acaba atingindo, né, o lucro líquido. 7,9% quando a gente pensa 9 meses versus 9 meses do ano passado. A margem cai, mas ainda assim é uma margem que está consideravelmente bem, 10,2% versus 12,9% no mesmo período do ano passado. E quando a gente fala 9 meses versus 9 meses, 11,6% versus 12,8% nos primeiros 9 meses de 2018. Então ainda assim é uma margem que está legal, não tem uma discrepância muito grande ali nos 9 meses, então dá para ver que é uma questão mais pontual desse resultado. Tá? Então assim, como eu falei antes, pontos positivos, pontos negativos. A geração de caixa, por causa justamente desse delay no repasse do Minha Casa Minha Vida, acaba sendo negativa de novo. Isso daí vai ser normalizado tranquilamente nos próximos trimestres. De qualquer forma, é o segundo trimestre nesse ano que a gente tem esse tipo de efeito, né? O primeiro foi o primeiro trimestre de 2019. A dívida líquida sobre PL tem um crescimento, passa de 10,5% no segundo trimestre de 2019 para 14% nesse trimestre. Para quem não lembra, dívida líquida sobre PL para operações onde a gente está tratando de construção civil é mais interessante como índice de alavancagem. Por quê? Porque a empresa basicamente tem o patrimônio líquido justamente como os prédios que ela constrói, land bank, e que ela vai acabar liquidando eventualmente. Então é uma forma interessante de entender a capacidade dela de pagar o endividamento. Tá? Mas quando a gente observa a dívida líquida, o aumento, a gente vê que ela vai de 522 para 714 milhões. E isso daí é um aumento muito próximo de fluxo de caixa negativo, do fluxo de caixa negativo. Então, possivelmente, essa evolução, em grande parte ali, por causa desse fluxo de caixa que acaba chupando o caixa da empresa e justamente piorando aí esse índice de alavancagem. Tá? Então, assim, não preocupa propriamente. O duration está ali em 34,5 meses, um delta menor do que no período passado, e o custo médio ponderado reduz consideravelmente de 7,72 no segundo trimestre de 2019 para 7,1 nesse trimestre, então super positivo. A gente vê também a contínua redução do distrato, que é muito positivo, então a operação em si está bem sólida, e aí é justamente aquele ponto
focar na conjuntura dos fatores, né? A minha posição está aqui do lado, a com menor preço é a posição de longo prazo, a com maior preço é a posição de curto prazo, que com certeza eu peguei ali o timing não tão certinho, né? Não esperava que tivesse essa derretida toda nesse meio tempo. De qualquer forma, estou super tranquilo com a operação. A tese é bem simples e bem clara, tá? Bem feijão com arroz. Eu gosto de tese assim, bem clara, bem pá, não tem muito requinte nem nada. E eu acho que o grande fato aqui, o grande ponto é que, como eu citei antes, é esquecer a árvore e focar justamente na floresta, na conjunção dos fatores, de como ela está preparada para aproveitar a hora que isso de fato engatar, né? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só chegar lá, falar comigo, direct message, sempre respondo. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. E até a próxima.